Bom dia, irmãos, amigos, amigas, irmãos em Cristo, colaboradores aí, acompanhadores do canal. Estamos chegando então no último dia, né, desse estudo que nós fizemos dos 10 dias que antecederam a ressurreição de Jesus, o domingo de Páscoa, né, o domingo que nós comemoramos a Páscoa, ou seja, comemoramos a ressurreição de Jesus. E como eu tinha dado nome a esse estudo como 10 dias que mudaram o mundo, este dia não pode ser diferente. Esse dia é o maior dia da história da humanidade. O acontecimento deste dia vai ser o maior dia da história da humanidade porque é simples. Porque ele vive, ele ressuscitou. Eu posso crer no amanhã, eu posso crer na ressurreição, eu posso crer numa vida após a morte. Então, este dia é o maior dia da história da humanidade, 17 de abril do ano 29, um domingo, né? Então, como tudo, o que aconteceu naquele dia, os acontecimentos daquele dia, porque até a sexta-feira nós falamos aonde estava Jesus naqueles dias. O sábado e o domingo, né? Nós vamos falar dos acontecimentos que ocorreram e que vão determinar o maior dia da história da humanidade. Então, primeiro, logo de madrugada, porque uma coisa a gente tem que lembrar, tá, pessoal? O dia judeu, ele não começa à meia-noite como o nosso. Nosso começa à meia-noite, termina à meia-noite, 24 horas. O judeu não, ele começa ao anoitecer. Ou seja, a virada do dia é o anoitecer, né? No final, quando termina a luz e começa a escuridão, por volta de 6 horas da tarde. Então foi isso que aconteceu no sábado. Acabava-se no sábado, 6 horas da tarde, o sabate. Então as pessoas já poderiam fazer, né, as suas atividades que faziam. Por isso que o domingo é o primeiro dia da semana. Começava-se o domingo ali, né? Mas nós vamos começar a falar lá da madrugada. Lá por volta das 5h30, 6 da manhã, quando começa a clarear, quando Maria Madalena, né, Salomé e Maria, mãe de Tiago, vão ao túmulo. Elas já tinham planejado isso, já tinham preparado tudo isso na sexta-feira, né, para poder fazer a unção do corpo de Jesus. Vocês lembram que nós falamos da unção no primeiro dia, quando Maria, irmã de Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus, ela unge os pés de Jesus com perfume de nardo e enxuga com seus cabelos, e Jesus fala que ela fez isso para sua morte. Depois, alguns dias depois, nós vamos ver de novo uma nova unção, agora na casa do Simão o leproso, quando uma outra mulher unge os cabelos de Jesus, e o Jesus fala a mesma coisa, que ela estava ungindo ele para morte. Era de praxe isso, quando alguém morria, o corpo era colocado perfumes, né, no corpo da pessoa morta, para daí o sepultamento. Como Jesus morreu poucas horas antes da virada do dia, do sabate, todo o trabalho de tirar ele da cruz, não ia dar tempo de fazer todo esse trabalho. Então José de Arimateia, Nicodemos, pedem o corpo para Pilatos, Pilatos libera, eles fazem ali o preparativo, ali enrolam ele nos tecidos e põem no túmulo, e as mulheres vão então no domingo de manhã para chegar lá, né, e fazerem isso. Mas antes, algo aconteceu de sobrenatural. Algo aconteceu de muito sobrenatural, né? O que acontece? Os soldados, né? A gente viu que na sexta-feira os judeus, né, os líderes religiosos, pediram para que Pilatos colocasse guarda para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. E aí a gente vê que esses soldados estão ali, um anjo aparece, né, abre a porta do sepulcro. A Bíblia relata que eles ficaram como mortos, né, eles desmaiaram, né? E as mulheres, então, quando vão ao túmulo, elas se perguntam, né, quem vai abrir o túmulo para nós? Quem vai remover a pedra? A pedra era muito pesada, não era qualquer pessoa que podia tirar, né? E lembre, no sábado ela foi lacrada. Além de tudo, ela foi lacrada. Então elas se contestavam, quem vai abrir a pedra para que nós possamos entrar e fazer o embalsamamento? Porém, né,
fazer lá o tratamento com os perfumes. Porém, quando ela chega, a porta está aberta. E aí a gente vai ver a descrição nos evangelhos, aonde um anjo chega e fala para elas: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E as mulheres saem correndo para contar aos discípulos, né? No evangelho de João conta que Maria Madalena, ela ficou no túmulo. Ela ficou ali, ela ficou chorando porque o corpo de Jesus não estava ali. E na cabeça da Maria Madalena, aquela a qual Jesus tinha tirado os 7 espíritos, aquela que estava sofrendo, tinham roubado o corpo de Jesus. E ela imaginava que eram os judeus que teriam feito isso. Né? A liderança, haviam matado Jesus e haviam feito isso. E ela então é visitada por 2 anjos. E os anjos perguntam: por que choras, mulher? Ela diz: pegaram o corpo do meu Senhor, se vocês sabem, me dizem onde está. E nesse momento chega o próprio Jesus Cristo e fala: mulher, por que choras? E ela novamente repete, né? Achando que ele era o hortelão que cuidava do jardim, ela diz: por que o Senhor, né? Se o Senhor tirou o corpo dele, me diz onde está. E ele chama ela pelo nome, né? Ele fala Maria. E a palavra diz que quando ele fala Maria, ela reconhece ele, né? E chama ele de Rabone, que quer dizer mestre, né? Mas aqui tem uma lição muito forte, né? Em cima disso, porque Jesus, ele chama ela de Maria e não Maria Madalena. Porque Maria Madalena significava que ela era de Magdala. Magdala era uma cidade portuária onde tinha muita prostituição. Inclusive, alguns vão entender que Maria Madalena era uma prostituta, né? Por conta disso, por conta da cidade ser portuária e ter tanto tipo de problema assim, né? Voltada à prostituição. Mas, independente disso, Jesus não chama ela de Maria Madalena. É como se ele falasse: Maria, o teu passado está apagado. Agora você está com o seu mestre de novo, né? Então, isso é muito forte. E aí vão acontecer outros fatos, né? Porque elas vão até os discípulos e contam para os discípulos. Mas os discípulos não acreditam, a princípio, naquilo que as mulheres falaram. Pedro e João, eles vão correndo lá para o sepulcro, né? E João conta no seu evangelho que ele correu mais que Pedro e chegou à frente e realmente o túmulo estava vazio. Só que João conta um detalhe que é muito forte, muito forte. Ele conta que os tecidos estavam espalhados, porém o lenço que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado num canto. E isso, irmãos, talvez para nós ocidentais não tenha quase significado nenhum, mas para um judeu tem um significado muito grande. Porque quando um senhor judeu sentava na mesa para comer, ele tinha o seu guardanapo. E enquanto estivesse comendo, porque lembre, eles usavam as mãos para comer. Se enquanto ele estivesse comendo, ele limpasse as suas mãos e colocasse o pano embolado ali, do jeito que ele usou, em cima da mesa, e saísse para fazer qualquer coisa, significava que ele ia voltar. Que ele ia voltar, não, que ele tinha acabado. Então, o empregado, quando ele saía da mesa, o servo ia lá e retirava a mesa. Porque ele embolou o pano e colocou lá no prato ou do lado do prato. Porém, se ele pegasse o pano, dobrasse e deixasse dobradinho do lado do prato, significava: eu vou voltar a comer, eu vou voltar. E olha o que Jesus deixa como recado para aqueles homens que chegaram, o lenço dobrado: eu vou voltar. Isso é muito forte, né? Muito interessante. E aí nós temos a continuidade. Então, no texto vai contar algo, né? Porque você veja só como é interessante. No sábado, os líderes religiosos, né, judaicos, eles foram lá até Pilatos e falaram: Pilatos, esse homem, quando estava vivo, ou seja, Jesus já morreu, quando ele estava vivo, ele disse que ia ressuscitar. Então, põe a guarda lá, põe 2 guardas lá, para que esses guardas, tá, não, para que ninguém vá lá e roube o corpo de Jesus e diga que ele ressuscitou, para evitar uma fraude. Foi isso.
põe a guarda. Por que eles pediram guarda para Pilatos? Porque eles mesmos não foram, já que o Sinédrio tinha guardas. Tá? Tinha aqueles homens que trabalhavam para o Sinédrio. Por que eles não mandaram esses homens? Porque eles queriam um guarda que não fosse falhar. E a lei romana era muito clara. Se um soldado fosse dado uma ordem e ele falhasse, ele era executado. A gente vê isso quando Pedro está na prisão e é guardado por 4 soldados, 4 quadras de soldados, e eles foram todos executados. Herodes chama eles e manda executar eles. Interroga eles e depois manda executar. Então o soldado que fosse dado uma ordem e não cumprisse, era executado no Império Romano. É por isso que os líderes religiosos, os sacerdotes, pedem uma guarda romana. Sabiam que ninguém ia tocar naquele lugar. E ainda foram lá e selaram. Né? Agora, quanto que? Quando o anjo abre a porta e os homens, os soldados, veem aquele anjo, eles desmaiam. E aí eles fogem daquele lugar e vão para os judeus e dizem: olha, aquele homem lá ressuscitou. Vocês falaram para a gente guardar lá, veio um ser lá todo iluminado e abriu a porta e ele ressuscitou. E aí os judeus falaram: opa, isso não pode acontecer, isso não pode se espalhar. Então é o seguinte, subornaram os guardas, deram dinheiro para os guardas e falaram para eles: ó, não se preocupe, se isso chegar no governador, nós vamos fazer, é como se eles estivessem dizendo, nós vamos fazer de tudo para que não chegue no governador. Mas se chegar no governador, a gente resolve com o governador, como se eles estivessem dizendo, vocês não vão ser condenados à morte, pode ficar tranquilo, a gente vai resolver, tá? A gente resolve. Né? E diz, falem o seguinte, falem que vocês estavam dormindo e que os discípulos de Jesus foram lá e roubaram o corpo. Tá, tem alguma coisa errada nessa frase, né? Se eles estavam dormindo, como é que eles sabem que foram os judeus? Como é que eles sabem que foram os discípulos? Eles estavam dormindo. Só que isso aí não ia colar pra ninguém, né? Alguém um pouquinho mais inteligente, não. Se eles estavam dormindo, eles não sabem quem estava lá, quem foi lá. Como é que eles estavam dormindo e sabem que foram os judeus? Foram os judeus, não, os discípulos. Então não tinha como. Então, novamente, os judeus tentam remendar a situação que era irremediável. Né? E aí, ao cair da tarde, né? Ou seja, quase terminando o dia, Jesus ele já havia aparecido para as mulheres. Ele aparece para 2 dos discípulos no caminho de Emaús, indo para a cidade de Emaús. Né? Não, Emaús não. Emaús eles vão. Os discípulos no caminho de Emaús, quer dizer, era o Cleopas, né? E o outro a gente não sabe, né? Existe um monte de especulação. Esses 2 discípulos estavam em Jerusalém, Jesus morreu, as mulheres falaram que tinha ressuscitado e eles estavam indo para sua cidade, lá para sua aldeia, né? Que era a aldeia de Emaús. E eles estão indo a Emaús e quando chega um viajante, eles não reconhecem Jesus. Da mesma forma que Maria Madalena não reconhece, esses discípulos também não reconhecem. Eles olham e um homem chega e pergunta o que está acontecendo e eles ainda falam, né? Como pode? Da onde você está vindo, né? Os últimos acontecimentos em Jerusalém, tudo o que aconteceu com Jesus e vão falando. E esse homem diz para eles, né? Mas não estava escrito que o Cristo teria que padecer e tal. Até que eles chegam na cidade, né? A conversa foi boa, que o tempo passou rápido, né? E normalmente é assim, né? Quando a conversa é boa, passa rápido o tempo. Eles chegam e daí no partir do pão eles reconhecem que é Jesus. E é interessante que um dos discípulos fala, por isso ardia o nosso coração, né? E eu sempre digo, né? Arder o coração não adianta. Tem que reconhecer quem é Jesus, né? Assim aconteceu com os discípulos, voltam correndo para Jerusalém e chegam em Jerusalém, contam para os outros apóstolos e estão juntos, né? Contam para os apóstolos e aí Jesus se apresenta aos apóstolos, né? Ele chega, entra no recinto onde eles estavam, diz paz seja convosco. E isso é muito importante, por quê? Porque eles estavam em aflição, eles não tinham paz, e Jesus fala, paz seja convosco, sou eu, né? E eles estavam ali e não estava Tomé. Tomé não estava. E aí a gente pergunta, né? Onde estava Tomé, né? O que Tomé estava fazendo? E aí tem uma lição muito forte pra gente, né? Aonde a gente está quando as decisões são tomadas? Aonde a gente está quando Cristo está por vir? A gente está falando o tempo todo, Jesus está voltando, né? Vídeos aí na internet, o pessoal que usa a internet para tantas coisas, tem vídeos. Pastor Lamartine Pozella, Pastor Antônio Júnior,
falando dos sinais da volta de Cristo. Né? E a volta de Cristo é iminente. Mas onde é que estava Tomé? Tomé provavelmente estava desiludido, estava, sabe, já achava que tudo tinha acabado. Talvez tenha sido o primeiro a desistir. Mas quando eles se encontram com os discípulos, eles falam, ó, Jesus veio, e ele vai dizer a frase, né, se eu não puder colocar a mão nas feridas, eu não creio, né, eu não vou crer. E é interessante que Jesus, quando ele chega para falar com os discípulos, ele diz, Pai, seja convosco, ele diz, porque se vocês não acreditaram, vejam, toquem nas minhas feridas, né? E o mesmo Tomé vai dizer, né, se eu não puder tocar, eu não acredito, e depois isso vai acontecer outro dia, não no domingo, né? Ele vai ter esse encontro com Jesus. E para encerrar, um detalhe muito importante, né? Jesus pergunta, vocês têm algo para comer? Vocês têm algo aí para comer? Né? E eles oferecem peixe para Jesus. E Jesus come. E isso é importante por quê, irmãos? Porque Jesus está com o corpo glorificado. A gente pode ter uma ideia. O fato de Jesus ser a primícia daqueles que morreram e ressuscitaram com o corpo glorificado, né? E por que eu digo isso? Porque tem situação que Jesus chega e fala e entra com o cenáculo fechado. Então ele, sabe, ele tem esses poderes, não só por ser Deus, por já estar glorificado. E assim vai ser a vida daqueles que tiverem o seu corpo transformado, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Né? Que aqueles que não morrerem em Cristo, ou seja, aqueles que aqui estiverem vivos quando Jesus chamar a sua igreja, terão seu corpo transformado, nesse corpo glorificado. Né? E nesse corpo glorificado Jesus comeu. Né? E a gente pode imaginar então por que as bodas do Cordeiro, porque que quando Jesus chamar a sua igreja vai haver um banquete, né? Lá nos céus. Enfim, esse é o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição. Jesus não está morto, o túmulo está vazio. A morte foi vencida na vitória da cruz. E Jesus é aquele que ressurgiu dos mortos e nos dá a esperança de também ressurgirmos. Que você tenha um bom domingo de Páscoa, uma boa ressurreição, a esperança de Jesus Cristo esteja na sua vida. E quero te convidar, né, que nós não vamos parar por aqui esses estudos. E eu tive aí orando e lembrei de algo que faz parte da minha vida. Eu, por muito tempo, antes de começar a me dedicar ao estudo bíblico, que aí dura uns 18, na verdade 18 anos, né, que eu tenho de conversão. Então, nesses últimos 18 anos, eu tenho estudado muito a Bíblia, lido a Bíblia várias vezes, lido muitos livros, né, sobre a Bíblia, sobre as tradições, enfim, tudo aquilo que tem acontecido na Bíblia, né? Eu tenho estudado, né, bastante as profecias, principalmente. E Deus me chamou a atenção de uma coisa. Eu me lembrei durante essa semana de estudo que eu sempre via nos filmes, na época da Semana Santa, né? Eu via lá o filme de Jesus sendo martirizado, crucificado, ressuscitava no terceiro dia e subiu aos céus. É isso, subiu aos céus. Ele ia para o céu. E eu sempre imaginei que isso aconteceu em seguida. Eu sempre imaginei que Jesus, né, morreu na cruz e logo em seguida ressuscitou no domingo e logo em seguida ele subiu aos céus. Mas não, Jesus ficou 40 dias ressurreto, corpo glorificado, andando, caminhando e ensinando ainda os seus discípulos. E eu quero falar um pouco sobre isso a partir de amanhã. Tá? Então eu vou primeiro lançar um vídeo dando a ideia, tá? E aí depois nós vamos fazer um outro vídeo, começar os vídeos a partir de provavelmente na terça-feira ou quarta-feira a gente retome então esses vídeos, desta vez agora os 40 dias que Jesus andou na Terra, não dia por dia, mas os acontecimentos que ocorreram dentro desses 40 dias e que são importantes para a gente entender que Jesus ressurreto permaneceu na terra por um tempo até aí sim ser elevado aos céus. Um bom domingo para você, Deus te abençoe, muito obrigado por ter acompanhado. Compartilhe esse estudo se você gostou, se você viu os 10 dias e gostou e aprendeu com isso, passe à frente para que outras pessoas também possam
possam aprender. Se inscreva no canal. Vamos ter sempre novidades, vamos ter mensagens mais curtas e mensagens diárias, né? Além dos estudos que estamos fazendo. Então, fique firme na fé, permaneça em Cristo e espere. Em breve a trombeta toca. E aí sim nós nos encontramos na maior refeição, maior ceia que vai ter, que vão ser as grandes bodas do Cordeiro. Deus te abençoe e um ótimo domingo de Páscoa, que você possa ser abençoado através deste estudo e possa abençoar sua casa e os seus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.